vou estar começando a palavra cedo, depois eu vou dar o termo nela à noite, né, num ângulo diferente, mas eu sinto de estar transmitindo essa palavra, né? Ela é bem diferente, não vou repetir, não vou repetir ela na noite, né? À noite será uma palavra diferenciada, mas é uma mesma base. Quero falar a respeito, participando no próximo mover de Deus. Você quer isso? Então, você não vai participar simplesmente só porque você faz uma inscrição, certo? Não, eu estou inscrito para participar. Você precisa entender algumas coisas, se vai ser participante, se não vai. Então, tem pelo menos 4 situações que temos que observar, temos que estar atento e resolver, senão não vamos participar. Nós vamos frequentar paralelamente com esses movimentos de Deus. Na minha vida, se passar em uns 6 meses ou 1 ano, sem um movimento de Deus considerável, que é diferenciado do dia a dia da igreja, eu já fico meio preocupado. E aí eu me exponho a cooperar com Deus. Muitas vezes vou para a rodoviária, sento lá, fico lá umas 2 horas esperando uma direção de Deus até que eu possa ministrar uma pessoa. Muitas vezes eu saio na rua, com proposta mesmo, vou mais para a beira de favela, né, para poder ficar lá, passando, rodando, tá? Porque eu não quero ser um pastor que simplesmente ensina, dizendo faça, mas quero fazer também. Entende? Participar do próximo mover de Deus, que ele pode ser uma coisa mais coletiva e maior, ou tem mover de Deus singular, mais pessoal seu, que isso é o combustível de você conhecer Deus, como que ele está aprovando os seus movimentos no ministério. Então, a primeira coisa é romper com a incredulidade no tal apontamento do momento de Deus. Que eu não vou tratar aqui, todos nós somos incrédulos, não cremos em nada. Nós cremos em muita coisa. E esse crer está nos sustentando várias características da nossa vida. Eu estou falando de algo que Deus pode estar falando, e talvez pode estar falando para essa igreja como coletivo, de gerar o próximo momento, o mover de Deus. Quando fala gerar, a própria palavra já dá uma conotação, né, que o gerar tem participação, não é? Deus não vai gerar sozinho, e nem você gerar sozinho. O gerar, você vai no estilo do ser humano natural, é o encontro de uma mulher com um homem para inseminar e gerar aquele bebê. Em Deus não é diferente. Deus não trabalha isoladamente. Deus trabalha com sua igreja para poder, a igreja correspondendo, ele gera os próximos mover de Deus. Isso cabe para crescimento de igreja. Muitas vezes fazemos um esforço enorme para a igreja crescer. Mas tem que crescer, vamos trabalhar, tem que crescer. Mas não vai resolver, entende? É a mesma coisa do marido. Se ele pegar e dizer, eu quero ter um filho, mas aí sai trabalhar 20 horas, eu vou trabalhar, porque se eu trabalhando esse filho vai ser gerado. Não, ele tem que dar um tempinho para encontrar com a esposa, não vai gerar coisa nenhuma, entende? Então a igreja, muitas vezes, quer crescimento, é só trabalho, só do lado humano. E Deus, não, estou fora. Eu quero gerar junto com essa casa o dobro de membros, ou centenas de pessoas salvas a Jesus, mas é gerado. Então, o primeiro é a incredulidade. O segundo é a mudez. Já ouviu falar de mudez? Eu vou entrar nesse trecho de Zacarias. Tá? Muitas vezes ficamos silenciosos, seja em nível de igreja ou em nível das nossas famílias, nós emudecemos. Não, deixa para lá. Isso é mudez. Esse deixa para lá, tem uma expressão, mas estou falando de uma mudez que envolve o mundo espiritual. E a mudez é a ausência de crer no assunto, de crer naquilo que Deus está direcionando. Um terceiro ponto que tem que ser mexido é ocultar o que Deus está fazendo. Nós vemos no texto de Zacarias e Isabel. Isabel era avançada de idade, quando ela se engravidou, ela ocultou durante 5 meses esse João Batista. Então estamos falando de um casal precioso, tá? Mas que tem algumas falhas. Primeiro, não creu. Segundo, teve que ficar mudo, que se falasse ia falar besteira. Tá? Ficou mudo. Terceiro, ocultou. Tá? E o quarto ponto é o mais complicadinho, né? Ali diz que os vizinhos quiseram dar um nome no João Batista. Não, ele não pode ser chamado João Batista. Vou dar o nome nele de Zacarias, que era o nome do pai, né? Zacarias. Não tem ninguém por nome. Não tem ninguém por nome de João aqui nessa região.
vai ser chamado Zacarias. Ali fala dos vizinhos. As pessoas ao nosso redor, que não está ali afinado com o poder de Deus, você não pode ouvir palpite de ninguém. Que Deus vai fazer, ele terá um nome. Terá uma manifestação singular conforme Deus quer e não conforme as pessoas querem. Alô? Você está entendendo? Então tem 4 coisas, repetindo o quê? Credulidade, mudez, ocultar e... Vamos lá? Você estava seguindo eu ou não? E palpite de pessoa no mover de Deus. Então vamos trabalhar um pouquinho. Só vou localizar, não nem vou ler isso, eu vou citar. No Gênesis 2,15, tá? Ali se percebe que havia uma ordem da parte de Deus, aqui está falando da dúvida. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não faça isso. O que eles fizeram? Duvidou, foi lá e comeu. O que aconteceu? Houve uma alteração no mover de Deus na terra. Houve ou não houve? Meu amado, quando eu e você temos incredulidade de algumas coisas que Deus está fazendo em nossa vida, vai alterar a sua vida. Você não adianta querer pensar diferente, não, mas para lá não vai acontecer, vai para longe de mim, né? Show, né? Está amarrado, pode falar o que quiser. Se houve uma dúvida naquilo que Deus está fazendo na sua vida, como particular, e no nível coletivo como igreja, se há uma dúvida generalizada, vai haver alteração na sua vida, sendo que você é parte de um corpo de Cristo, você vai cooperar também para ver alteração num corpo de Cristo como um todo. Depois vemos Abraão. Falou várias vezes com Abraão. Isso no livro de Gênesis 12:1, está falando da promessa expressa. Abraão, né, eu vou te abençoar, quem querer te atrapalhar a sua vida, eu vou lidar com ele. Se tu uma bênção, será, né, será também uma bênção para a família de todas as terras. E se percebe ali, que falando com ele, que você vai ter um filho. Esse filho será chamado Isaac, vou te dar um filho para você. O que aconteceu? No 12 está falando só da promessa. Eu estou em outro já capítulo, né? Eu tenho que correr um pouquinho com essa mensagem hoje. Né? Se percebe então que houve uma dúvida ali. Ele não acreditou. É tão verdade que ele fez provas cabais de não acreditar. Ele gerou o quê? Ismael. Então, você percebe que quando duvidamos, nós geramos uma obra da carne. Ismael é uma obra da carne. Agora vamos para o Novo Testamento. Tá? No livro de João, capítulo 20, versículo 27, se percebe aqui que tem um sujeitinho lá, dos apóstolos, qual é o nome dele? Tomé. Agora, cá para nós, gente. Nós estamos de parabéns que, acho que são poucos que viram Jesus, né? Eu já vi algumas vezes, né? Mas a maioria não viu Jesus. Agora, um Tomé vê Jesus durante 3 anos, ministrando, milagre para todo quanto é lado. Agora ele é ressurreto. Dá para conhecer a voz de Jesus, dá para conhecer, né, o seu semblante, dá para conhecer toda a sua situação. Que não era diferente depois que ressuscitou. Ele ressuscitou como um homem, como antes, né, que não era crucificado. Aí o Tomé disse, não. Será que é mesmo? Aí Jesus teve uma misericórdia dele, né? Não expulsou ele da equipe nem nada. Disse, chega mais, Tomé. Coloca a tua mão aqui, no fundo da minha mão, coloca a tua mão aqui do meu lado. Tá? Seja crente, mas não duvide mais. Tá? E parece que endireitou, né? Ele deu até um bom pregador. Mas a incredulidade é uma coisa terrível. Agora, não quero que você pegue essa mensagem, mas pastor, eu já converti, já nasci de novo, eu não sou incrédulo. Não é nesse aspecto que eu estou pregando. Eu estou pregando com o cinto mais apertado, apertar o cinto um pouco mais. Incredulidade no aspecto que você precisa hoje, que Deus quer lidar com você. É o hoje. Zacarias, se vamos pegar o trecho dele, quem era Zacarias? Justo, irrepreensível, temente, seguia todos os preceitos do Senhor. Era ou não era? Tinha um currículo tremendo. Mas o nosso currículo, fala para o seu outro lado, o nosso currículo espiritual não faz frente ao novo desafio que temos que crer. Mas não senti nenhuma firmeza nesse negócio, viu? Vamos de novo. O nosso currículo espiritual não faz frente no desafio que Deus tem para cada um de nós. Não faz. Não fez para Zacarias, não vai fazer para você, não vai fazer para mim. O nível de maturidade que eu tenho de andar com Deus muitos anos, não me garante nada que amanhã eu possa emperrar e não crer numa situação de Deus. Eu só vou continuar crendo se eu manter um relacionamento com Deus atualizado.
Eu passar a acreditar que o caráter de Deus não pode ser colocado em xeque. Que a sua fidelidade não pode ser colocada em xeque. Eu desisto de viver, mas meu Deus permanece intacto. Ele é Deus em tudo, funcionando ou não funcionando, demorando um pouco mais, demorando um pouco menos, mas Ele é Deus, se Ele falou, Ele vai fazer. Então a incredulidade é algo complicadinho. É a primeira coisa que temos que vencer. E até mesmo João Batista, que foi fruto dessa mensagem que eu estou pregando, tá? Se percebe que lá, em Mateus 11:2, quando ele foi preso e a cabeça dele ia rolar, o João Batista também é um profeta. Era um homem nascido debaixo de intervenções, de mover de Deus tremendo. Tá? O que aconteceu com ele nesse capítulo? É o homem que tinha falado em João, capítulo 1, versículo 29 também, onde disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando está na cadeia e o negócio fechou e parou a pregação do João Batista, o que aconteceu com ele? Tinha uns discípulos dele e disse, vai lá perguntar para Jesus, se é o Cristo mesmo. Agora isso cabe? Aí Jesus, sendo misericordioso, sendo que ele era o precursor, né, dele, né, disse, vai lá. Fala que os cegos ouvem, que os coxos andam, que os cegos vê, tá? E que os mortos são ressurretos. Tá? Então ele se aquietou o coração. Agora, você quer mais currículo que o João Batista? De profeta, nascido de mulher é o maior? Meu amado, o que estamos ouvindo hoje é parte da misericórdia de Deus para a sua vida. Nós não podemos comparar com João Batista, não podemos comparar nem com Tomé, que andou com Jesus, Abraão, um vulto tremendo da obra de Deus, mesmo se não existisse o primeiro casal que errou lá, que é Adão e Eva, não existiria nós hoje. Certo? Todas essas pessoas que eu citei tinham importância, cada um com sua dificuldade, e não vai ser para menos. Nós também temos a nossa dificuldade na questão de crer. O crer não é um diploma fechado dizendo, ó, você creu, você é diplomado. Você não precisa crer mais. O crer em Deus é crescente. Depende do desafio. Depende do momento. Tanto como igreja, como individual, temos desafio. O nome Zacarias significa Deus lembra. Você tem um Deus que lembra? Zacarias aqui é uma figura de Deus. Você tem um Deus que lembra de você? Tem ou não tem? Então até as próprias definições do nome faz uma figura para a igreja. Ele era sacerdote, era profeta. Uma igreja, para manter um nível de mover de Deus, precisa. O sacerdote fala de intercessão, o profeta fala de palavras vivificadas para o povo. É um Deus que promete e vai vir por esse caminho de intercessão, de palavras vivificadas para o povo. Isabel, o que significa? Significa Deus de aliança. Você crê que Deus tem uma aliança com você? Isabel é uma figura da igreja. Deus que crê que tem uma aliança com você? Então, Deus que promete e Deus tendo uma aliança com você, o que vai acontecer? O mover de Deus vai vir. Agora, o primeiro ponto que tem que ser removido é a incredulidade. É a incredulidade, não tem como. Então, no versículo Lucas 1:5, houve nos dias do rei Herodes, um rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia, e a sua mulher era descendência de Abraão, chamava-se Isabel. Olha a descendência dessa mulher, descendência de Arão. Era nobre essa descendência. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinha filho, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Você percebe que para nós acontece a mesma coisa. Se vamos para Romanos 1:5, nós fomos justificados, somos justos também. Se vamos também ver a palavra irrepreensível, nós temos recebido essa palavra e temos colocado à disposição de ser irrepreensível. Filipenses 2:15, para que torneis filhos irrepreensíveis e sinceros. Então, esses ensinamentos da Escritura já têm chegado até nós também, de ser justos, fomos justificados por Jesus Cristo, de ser irrepreensível por causa do amor que temos para o Senhor. Esses princípios que estão em Zacarias, já têm nos alcançado também, se temos atenção, dá para poder praticar ele. Só orientando a palavra irrepreensível, significa uma pessoa que não fica morando no erro. Assim que errou, ele vai lá e acerta, a palavra irrepreensível cobre essa ação que temos. Por exemplo, por que eu posso falar que eu sou um homem irrepreensível? Porque não erro? Claro que eu erro.
erro até hoje ainda. Mas eu não vou morar no erro, não vou fazer um culto ao erro. Tá? Eu vou acertar o mais rápido possível e voltar à posição, porque o sangue de Jesus me oferece essa condição. Também os mandamentos, o livro de João fala muito de mandamento, que filhinhos, eu tenho vos falando, os mandamentos, tenho andado nele. Tá? Salmo 119, 104, está dizendo que os seus preceitos alcançam o entendimento, pelo que aborreço todos os caminhos da falsidade. Então se percebe que nós andamos também através desses preceitos. Então temos um Deus que promete, é a interpretação do nome Zacarias. Temos um Deus que tem aliança, é a interpretação de Isabel. Zacarias é uma representação de Deus, Isabel é uma representação da igreja. Então os dois elementos fundamentais. É suficiente, se eu creio que tem um Deus que promete, Ele tem uma aliança comigo, remover a incredulidade do nosso coração. Meu amado, se Deus vai fazer algo nessa casa aqui, ó, o próximo mover, ninguém tem o domínio dele aqui, ó. Ninguém. Nem esse que te prega, nem os pastores de vocês, nem todos os líderes de célula, ninguém tem o domínio do próximo mover. É remover a incredulidade naquilo que Deus está gerando nesse momento. Se eu começar a acreditar, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Por exemplo, eu comecei 2 anos e meio no alcance, não tinha rede de nada. Né? Falei, Deus, eu quero uma rede de 35 células. Tá? Eu já tenho 36 células, tá? Em 2 anos e meio. Como é que faz isso? É acreditar que Deus está gerando e é possível. Isso dá mais de 400 pessoas, 36 células. Que as células do alcance é tudo cheia. Nós temos necessidade no alcance de pelo menos mais 80 células. E estamos correndo atrás de líder para ver se isso... Mas a maioria das células tem 30 pessoas, 35. Você está entendendo como é que gera o próximo mover de Deus e você é participante? Fala a pessoa do teu lado, eu estou dentro. Eu estou dentro. Você só vai cooperar com Deus. Que se fala de gerar, duas personagens. Deus e a sua igreja. Com a igreja tem uma aliança, que se você dispor, essa aliança vai fazer gerar a próxima situação que Deus vai fazer. E você tem um Deus que não mente. Ele prometeu, eu vou lidar com a minha casa. Eu vou acrescentar minha casa, eu vou trazer saúde. Que muitas vezes, como no natural, quando uma senhora, a saúde não está bem, o que acontece? O marido, o investimento, o que faz? Vai para o médico e começa a cuidar da saúde para que esse filho venha. É assim ou não é? A igreja é a mesma coisa. Se uma igreja, muitas vezes, tem alguém que não está bem sarado para gerar, é só... Por isso que temos um ministério de restauração e cura em Curitiba, para sarar. É uma verdadeira clínica de recuperar a pessoa para ficar no ponto de ser alguém que Deus vai usar para gerar o movimento de Deus. E veja só, ele tinha outras falhas. Parece que não estava muito interessado. Eu falei de 4, mas tinha outra falha. Tinha a procrastinação dele. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais. Agora é o Lucas, capítulo 1, versículo 8. Agora, abre lá no Lucas, capítulo 1, né, o que eu li lá faz parte do versículo 5, tá? Mas eu quero ir para o capítulo 8 agora. Aqui tem uma procrastinação também. Creio que hoje teria uma movimentação, mas o religioso estava muito impregnado no Zacarias também. E aqui dá para denunciar uma procrastinação. Então tratamos com incredulidade, vamos ver essa procrastinação dele. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdote, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor, para oferecer sacrifícios. Aqui ele era um sumo sacerdote, aquele sacerdote que só ele entrava uma vez por ano lá. Tá? E toda a multidão do povo orava na parte de fora, versículo 10. E a hora do incenso, apareceu-lhe então um anjo do Senhor, e pôs em pé à direita do altar, do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque as tuas orações foram respondidas. Isabel, tua mulher, dará um filho e porá o nome de João. Né? João tem um nome, vamos dar também uma definição do João. João significa presente de Deus.
Quando percebe que uma intervenção na sua vida, seja qual for a característica dela, você ser curado de uma enfermidade, de você receber uma porção dobrada da parte de Deus, receber autoridade para fazer a obra de Deus, são verdadeiros presentes que não estão no nosso domínio. Eu creio que Deus quer presentear essa casa. Deus quer movimentar um nível acima do que tem vivido. Mas ele não é uma coisa que vem de graça. Ele é gerado. Todas as famílias que criaram seus filhos sabem que muitas vezes ficamos meio sem interpretação correta. Mas eu duvido se tem um papai e uma mãe aqui que teve um filho que você não acordou 2 da manhã, 3 da manhã. É ou não é? Agora, se uma igreja quer gerar um próximo ver, muitas vezes, quando ficamos meio atravessados, aquela senhora mais de idade, aquela pessoa hora de madrugada, hora de intercessão, ou até mesmo, muitas vezes, até criticamos uma pessoa que vai para o monte. A pessoa vai para o monte orar, coisa assim, ó. Ele está com o entendimento de gerar. Gerar tem desconforto. Fala a pessoa do teu lado, gerar é inevitável desconforto. E a intercessão faz parte dessa gerar. Então, João é presente de Deus. Eu creio que Deus já manifestou na minha vida, nas pessoas que eu pastorei, na comunidade que eu pertenço, muitas manifestações nessa figura de João. Muitos presentes de Deus em todos os sentidos. E não podemos perder agora. Como é que veio isso? Como é que eu posso falar com tanta precisão que isso não veio de graça para mim? Graça é para a salvação. Para gerar a movimentação de Deus, precisa de pessoa que se coloca como instrumento. E até sacrificando. Não que esse sacrifício vai alterar a salvação. Esse sacrifício vai para ajustar a movimentação de Deus. É diferente. Eu não estou pregando aqui, ó, sacrifica que a sua salvação vai melhorar. Não, eu acho que tenho maturidade bíblica suficiente para não dizer isso. Tem nada a ver com salvação e eternidade. Tem a ver que nós, como ser humano, temos dificuldade de ajustar o que Deus vai fazer. É verdade ou não é? E se nós não ajustamos o que Deus vai fazer, não terá manifestação. Zacarias teve que se ajustar. Versículo 14, então o anjo começa a animar ele. E terá alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então se percebe que, o 16, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, irá diante dele o espírito do poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes, dos prudentes e do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Então se percebe que a manifestação que o nome dele dá de presente de Deus, e nós temos o nosso João para se manifestar na nossa igreja, né? Que cada igreja tem presente de Deus que não foi homem nenhum que produziu, só cooperou e Deus manifestou, porque é assim que Deus trabalha. No gerar envolve dois lados, Deus e a nossa pessoa. Versículo 18. E disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar essas boas novas. Eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas acontecer. Porquanto não creste na minha palavra, ao seu tempo hão de cumprir. Então se percebe aqui que a mudez dele qual foi a razão? Porque não creu. Eu conheço vários, já fui pastor de jovem também, 18 anos. Né? Tem algum namorinho que não dá certo, sabe o que acontece? Com meu filho aconteceu assim também. Depois foi acalmando ele, ele ficou um ano meio... que ele tomou uma invertida com uma guria na igreja, né? Aí ele ficou meio encabritado com as moças, né? Uma mulher, bicho estranho, tá? Não quero nem ver mulher. Falei, isso é joia. Até você passar esse momento emocional de exclusão da mulher, fica quieto no seu canto, tá? Mas aí eu trabalhei com ele, você foi com sede demais ao pote, tá? Por isso que o pote quebrou e antes você virar, né? Ele ficou um ano mudo. Quando falava, e daí, vamos tocar para frente e baixo, você tem que formar uma família. Não, mulher é muito esquisito, tem que estudar um pouco mais, tá? Ficou mudo. Então não estava crendo que poderia Deus encaminhar ele uma esposa e formar uma família, conforme tem hoje. Tá? Então a mudez dele, porque ele não estava crendo. Meu amado, quando não cremos, nós emudecemos. Nós emudecemos.
Quando tomamos algumas invertidas, né, na área de jovem acontece muito isso, há uma mudez. Né? Por isso que muito, não sei como é que é aqui, não, mas no Alcance tem escolha para tudo quanto é canto. Tem lá veterano para tudo quanto é canto, né? Veterano também, é tudo quanto é canto, porque parece que, né, não creio que sozinho não vai resolver isso. Você entendeu? Você vai resolver com Deus, eu não estou crendo. Mas tu é um Deus de família. Eu me submeto. Gera no meu coração, no meu interior, né, a possibilidade de cumprir o papel, de dar prosseguimento à geração tanto natural como geração espiritual, que é o nosso espírito nascido naturalmente. Então você está descobrindo que está mudo em alguma situação? Pela graça de Deus, não tem passado tempo de mudez, quase nada. E tem desafios grandes, desafios muito grandes. Mas Deus tem dado voz no desafio. Se você está emudecido, então não fica, não quero falar no assunto, deixa para lá. É isso que vai fazer diferença na sua vida. É a manifestação que Deus preparou para você. Para Zacarias e Isabel, o que ia fazer diferença é ele se ajustar ao nascimento do João Batista, era ou não era? Que era o precursor de Jesus, o maior profeta. E quando localizamos onde estão as situações que nos impedem de caminhar, e não só caminhar, mas ver Deus movimentando, fazendo aquilo que não cabe ao ser humano, eu acho que isso é desafiante, é algo tremendo, e precisamos corrigir aquilo. E eu agradeço pelo casal Zacarias e Isabel, que nos dá esse exemplo escrito conforme foi, com muita fragilidade, mas não deixou de João Batista ser gerado, eles receberam o presente de Deus. E o povo estava esperando, versículo 21. O povo estava esperando Zacarias, e admirava que sua demora no santuário. Porquanto saiu, porém não lhe podia falar. Perceberam que tiveram uma visão no santuário, e falava por aceno, mas permanecia mudo. Isso vê muito na igreja. Muitas vezes quando vai aconselhar a pessoa, e daí, o que Deus está fazendo na sua vida? Não sei. Até o povo percebeu que tinha acontecido alguma coisa, mas não podia falar daquilo que Deus estava fazendo. Isso é algo tremendo. Por que não podia falar daquilo que Deus estava fazendo? Porque não creu. Então vamos lá, você vai ficar impedido de falar o que Deus está fazendo. Isso é misericórdia de Deus, porque não cremos. Agora, falar o que Deus está fazendo é um propulsor poderoso para mover uma igreja, mover nossa família. Reunir os filhos em volta da mesa e dizer, Deus está fazendo isso, Deus está manifestando aqui, Deus está manifestando ali, vamos lá, vamos orar aqui, vamos celebrar. Tem uma força poderosa, as palavras têm poder, as palavras. Traz os corações, une os corações para uma mesma direção. Agora, quando não pode falar daquilo que Deus está fazendo, é algo complicado. E aqui tem uma procrastinação, no versículo 23. Terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Mas para com isso, caramba. Assim que recebeu a visão, eu vou para casa, porque esse filho tem que ser feito. O nome do meu filho é João. Agora eu vou ficar mais 3 meses dentro desse santuário. Alô? Você entendeu? Agora não é hora de santuário, não é hora nem de orar, é hora de fazer o filho. Terminando. Mas que algo religioso. Ele já não era fiel. Deus não disse para ele que suas orações foram respondidas. Ele não era justo, irrepreensível. Precisava mais algum currículo para... Mas nada. Mas fica lá. Terminando. Geralmente era 6 meses. Não se sabe ali que se foi no 5º mês. Mas pelo menos, se fala terminando, tinha um pedaço lá, pelo menos 2 semanas, no mínimo. Ele fica para lá. Agora, anjo, cadê a porta desse santuário aqui? Põe outro no meu lugar aí, porque eu estou vazando, tá? Mas por quê? Não cria. Sou velho, minha esposa é velha. Tá? E nesse filho, acho que não vai acontecer. E aí a mulher também, que é igreja, aí entra a igreja. Versículo 24. Aí entra a igreja. É um perigo
A igreja representada por Isabel, versículo 24. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses ocultou o que Deus está fazendo. Você está entendendo? Como é que Deus, que eu creio que Deus está aqui. Deus vem em todas as reuniões, e vem até no horário certo. Tá? Ele vem em todas. Tá? Como é que ele vem para uma reunião conforme essa? Tá? E ninguém celebra o que ele está fazendo. Ocultar. Então, outra falha. Ali tinha uma procrastinação que ele não foi rápido para casa. Teve aqui a mulher entrou também na falta de crer, que estava ocultando, e não é pouco tempo não. Mais da metade da gravidez, 5 meses, está escrito lá. Ocultou, dizendo, assim fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Ela estava com vergonha do que Deus estava fazendo. Fala para o seu outro lado, eu não vou ocultar o que Deus está fazendo na minha vida, eu não tenho vergonha do que da manifestação de Deus. Figura, estou pregando bem profeticamente e figurativo, certo? Mas não dá para ocultar. Alguns exemplos na Bíblia nos faz verdadeiras trilhas proféticas para nós pessoalmente como família e como igreja, mover no próximo movimentação de Deus. Mas tem que compreender esses princípios. Se eu tiver vergonha do que Deus vai fazer na minha vida, Ele não vai fazer. Deus é fiel, é justo, tem feito um depósito, depositou na nossa vida algo preciosíssimo. Agora eu vou envergonhar de todos os recursos, de todos os valores que Deus já fez na minha vida, não posso envergonhar. Agora, se Deus me desafia a fazer algo, do qual eu vejo as condições, todas as análises, ele tinha até razão pelas análises dele, tá? Mas não era, Deus não estava chegando para ele dizendo, pera lá, eu fiz uma reunião no céu com os anjos, certo? Nós examinamos, né, aí, né? Fazemos um exame de fertilidade tua, mas quase impossível mesmo. Acho que esse João não vai dar não. Vamos pegar um outro garotão aí, porque eu tenho pressa com esse João, certo? Essa mulher também acho que não vai dar nada não. Não tinha nada de reunião. Então, as suas orações foram respondidas e eu vou te dar um filho. Quem vai fazer isso é Deus. Não interessa a circunstância. Muitas vezes o mover de Deus não vem numa casa, sabe por quê? Porque nós baseamos na circunstância. E é baseado em muitas facetas que eu não vou entrar. Né, eu tenho que ser mais seletivo para falar o que eu ia falar daqui para frente. Tá? Sendo que a igreja inteira, né, conforme eu prometi também, que vamos ter aqui um pouquinho de saladinha de fruta, com bifinho, né, só grelhado, né, mas não muito pesado, nada de carne mal assada. Tá? Então eu vou cumprir, não vou falar. Tá? Mas tem circunstâncias, eu posso citar 10, 15 circunstâncias que nós baseamos mais na circunstância, e além de, não é só basear, começamos a fazer um culto à circunstância. E até falar para nós mesmos todo dia, seria ótimo, seria bom, beleza, mas, sabe, né, tem que cair na real, né? Todo mundo tem sua real, né? O Deus que eu sirvo vai muito mais do que a nossa real, amém? Fala para o outro lado, o Deus que você serve, meu amado, dá um conto nele aí para acordar. O Deus que você serve vai muito mais da nossa real. Ele é poderoso, quando Ele fala, Ele cumpre. É muito mais do que a nossa real. Então já cobrimos, pelo menos 4 situações que precisam ser corrigidas. Incredulidade, mudez, procrastinação, tá? E aí ocultar o que Deus está fazendo. Versículo 25. E assim se fez o Senhor no dia que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Agora o 57. Ora, completando-se Isabel o tempo de dar à luz, teve um menino. E ouviram os vizinhos. Agora que coisa terrível, né? Toda igreja acontece isso, tá? Os vizinhos é aquela pessoa que não crê. E alguns até frequentam a igreja. Ou pessoa lá no trabalho, ou pessoa de amigo que não converteu, ficou para trás. Você crê nessas coisas? O que é isso? Está fazendo uma lavagem cerebral em você. Então os vizinhos já entrou em ação aqui, ó, versículo 58. Ouviram seus vizinhos, parentes também, cuida com parente, que o Senhor lhe multiplicar a sua misericórdia, se alegrava com ela. Muitas vezes tem uma alegria provisória. Tá? Se alegrou, mas que maravilha. Aí mais os parentes, né? Mas depois aqui, seguindo, 59. Sucedeu, pois, que no 8º dia vieram circuncidar um menino, e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias.
Zacarias. Agora, nesse contexto, não pode ser chamado Zacarias. Deus já tinha dado o nome. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida tem um nome, do qual deve ser preservado. Toda manifestação de Deus tem um nome, e não deve ser alterado ao bel capricho de tradições ou de qualquer outra coisa. Será chamado João, que é presente de Deus, deve ser mantido João. 60. Respondeu, porém, sua mãe. Aí ela deu uma acordada. Ainda bem que a igreja acorda, né? De modo nenhum. Ela parece ter dado um papo com o João lá, o João foi mesmo mudinho, né, o João? É tão verdade que estava mudo que pediu uma tabuinha, né? Está escrito aqui, ó. Tá? O que aconteceu para ele? Consultou, ela estava submissa ao seu marido. Tá? De modo nenhum. Mas será chamado João. Então a própria mulher se posicionou. A própria igreja confirmou o mover de Deus. Será chamado João. E ao lhe disser, ninguém há em sua parentela. Veja a competição aqui, ó. Que se chama por esse nome. E perguntaram por acena ao pai, como queria que se chamasse? Aí o homem também se recuperou, né? E pedindo-lhe uma tabuinha, escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram, porque a sua língua soltou e começou a falar, quando ele pegou a tabuinha e escreveu. Você entendeu? O casal entrou em unidade no fim, cada um confirmou exatamente o nome do mover de Deus, que o nome era o quê? João. Quando a igreja entra em unidade, naquilo que está gerando, todo mundo fala o mesmo nome, será algo extraordinário, que vai além de qualquer pessoa nesse auditório aqui, além de pensar e sentir ou prever acontecer. E não é ver a movimentação, é confirmar exatamente o que Deus está fazendo, basta. Imediatamente sua boca se abriu, e a língua lhe soltou, e louvava a Deus, dizendo, então veio o temor do Senhor sobre todos os vizinhos, e toda a região montanhosa de Judeia, e foram divulgadas essas coisas. Quando nós posicionamos no que Deus está fazendo, vai cair temor sobre todas as pessoas, vizinho, parente, todo mundo diz, não, é isso mesmo. Se o homem falou que é o cabeça do lar, é isso mesmo. Tá? Se o pastor falou que é o cabeça, que é representante, o cabeça da igreja, no nível humano, tá? É isso mesmo, nós cremos junto com ele. Tá? E Deus vai fazer dessa maneira. Você está pegando? Ou está muito profético, muito figurativo? O que Deus tem que quebrar? Incredulidade, mudez, procrastinação, ocultação. Tá? Essas coisas têm que ser quebradas. Vergonha. São 5 coisas que têm que ser quebradas. Ou não teremos o mover de Deus. Então aí se percebe que o Zacarias, sendo curado, ele é restaurado para o ponto do qual ele cresceu nessa trajetória de 9 meses dessa gravidez, 9 ou 11 meses, não sabe quantos meses, ele ficou lá escondido no ofício religioso dele. Né? Mas ele volta a falar, versículo 67, só vou ler isso e vamos já terminar. Tá? Versículo 67 agora do Lucas 1. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e por aí nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde o tempo antigo tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se do seu santo aliança e do juramento que fez Abraão ao nosso pai, e de conceder-nos que, liberto das mãos dos nossos inimigos, o serviço sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu menino, está profetizando agora sobre a manifestação de Deus, e tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Então ele subiu um grau agora. O profeta tinha que ser um homem formado para começar a profetizar. Ele está profetizando já um menino adulto já. Provavelmente acima de 30 anos, porque naqueles dias um profeta, para ser profeta, tinha que ser mais de 30 anos. Ele está profetizando, nasceu ali naquele primeiro ano, está profetizando já para 30 anos para frente. Tá? Será profeta do Altíssimo, irá antes à face do Senhor, preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, graça entranhável e misericórdia do nosso Deus, pela qual há de visitar a aurora lá do alto,
para iluminar os que jazem nas trevas e a sombra da morte, a fim de que dirigir nossos pés ao caminho da paz. Ora, o menino crescia, ia fortalecendo no espírito e habitava no deserto até o dia de hoje, a se manifestar a Israel. Então aqui, veja só, foi curado a fala dele, mas teve um processo. Se quer que a sua fala espiritual, a sua fala profética seja curada nessa manhã, precisa desse processo. Você vai falar conforme ele falou? Esse discurso profético que ele teve, concordando com o que Deus fez, profetizando na extensão do que Deus fez. Tá? E ele foi o pai de quem? Do homem que introduziu Jesus na terra. Isso é o maior profeta. Agora, olha para mim bem direito, né? Não, bem certinho, tá? Ah, mas isso, pastor, é para o maior profeta, é para alguém que é chamado conforme você. Meu amado, Deus tem presente para todos os níveis na sua casa. Individual, com certeza. Coletivo é mais seletivo. Tá? Depende muito dos pastores, manifestação desses presentes coletivos. Mas individual não tem limite, meu amado. Tudo que você precisa, você pode receber de Deus, se entender o processo de gerar. Alguns aqui eu sinto fortemente, você tem que começar a gerar na sua casa uma nova perspectiva. Você tem que sair do espaço de mudez. Você tem que sair do espaço de ocultar, de não falar para ninguém. Não, eu e minha esposa recebemos isso, mas não vou falar para ninguém mais não. Por que algumas pessoas andam mais rápido? Porque ele fala para 3, 4 famílias, fala para o pastor, fala para o supervisor, fala para todo mundo, fala para o coordenador, ora por mim que eu tô batalhando para uma intervenção de Deus, e acaba acontecendo. Porque não oculta. Todos esses princípios falados aqui, ó, você tem vergonha que Deus está fazendo na sua vida? Está demorando? Ah, não, mas se eu falar e todo mundo orar e não acontecer nada, eu vou ficar muito decepcionado. Muitas vezes não fala vergonha, fica muito decepcionado, muito chateado. Então é melhor deixar assim, né, no banho-maria, mas no bambi-bambi, tá? Mas não creio dessa maneira. Eu creio que tem um Deus presente, que tem o maior interesse para cada um de nós. Ele está aqui nessa manhã para movimentar em qualquer faceta que você necessita. Não tem como escapar disso. O maior investimento do qual nós não tinha nenhuma resposta. Era rebelde, longe, pecador, condenado à morte. Ele fez o maior investimento sem contar com nada de nós. Muito mais agora, reconciliado com Ele. Estando nele, Ele continua esse papaizão que tem nos para presentear nessa terra. Fora os presentes na eternidade. Mas nessa terra, você não precisa viver aquém do que Deus tem para você. Mas precisa quebrar isso. Vamos quebrar a incredulidade. Vamos quebrar a mudez. Vamos quebrar, né, a procrastinação de ficar demorando fazer aquilo que Deus vai fazer. Vamos quebrar, né, a vergonha. Vamos quebrar, né, essa ocultação do que Deus está fazendo. E vamos começar a deixar Deus curar a nossa fala. Deus, eu acredito, eu vou começar a profetizar. Profetizar. Algumas coisas aconteceram na minha vida, meu amado. Vou falar isso, se você queira usar o exemplo, né? Usa, tá? Se não queira, não creio que paralelo faz diferença, mas se te ajuda, e não estou falando isso que Deus precisa disso, mas eu precisava. Quantas vezes ia para diante do espelho e começava a profetizar que Deus tinha para a minha vida? E levantava cedo a primeira coisa, né? Lavava o rosto, já aproveitava o espelho e começava a profetizar. Esse dia vai ser uma bênção, esse dia vai ser dessa maneira, um dia eu vou pregar a palavra, e saía para o serviço. Tá? No outro dia repetir de novo, eu vou pregar a palavra, eu creio na sua palavra, Deus tem milagre para a minha vida, Deus tem uma família para a minha vida. Comecei isso desde solteiro, e Deus começou, porque toda a palavra não tem poder? Não está na nossa boca vida e morte? Quando falamos algo que de fato está no coração de Deus, ao seu tempo, assim que a nossa maturidade vai se ajustando, vai se manifestando. Isso é algo lindo da parte de Deus.